E saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. E tiveram na sua herança Berseba, e Seba, Molada, e Hazar-Sual, Balá, Ezem, Eutolade, e Betul, Hormar, Ziklag, e Bet-Marcabod, Hazar-Susa, Bet-Lebaote, Saruém, 13 cidades e as aldeias, Ain, Rimon, Eter, Assam, 4 cidades e suas aldeias, e todas as aldeias que havia em redor dessas cidades, até Baalat-Ber, que é Ramar do sul. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão estava entre os quinhões dos Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram sua herança no meio deles. E saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança até a Saride. E subido o seu termo pelo ocidente a Marala, e chegava até Debesete. E chegava também até o ribeiro que está defronte do Jocneão. E de Saride voltava para o oriente, para o nascente do sol, até o termo do Quislot Tabor. E saía a Taberate e ia subindo a Jafia. E dali passava pelo oriente, para o nascente, Gat-Efer, e Tecassim, e saía a Rimon, Metoar, que é Neá. E tornava este termo para o norte Hanatom, e as suas saídas eram o vale de Ifta-Ei, e Catate, Nalau, Zinron, e Idala, e Belém, 12 cidades e suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. Desculpe. A quarta sorte saiu para Isacar, os filhos de Isacar segundo as suas famílias, e foi o seu termo Jezreel, Quesulote, Senuém, Rafaraim, Zion, Anacarate, Rabite, Quisião, Ebes, Remete, Enganim, Enradada, Bet-Passes, e chegava este termo até Tabor, Isá-Sima, Bet-Semes, e as saídas do seu termo estavam no Jordão, 16 cidades, e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Isacar, segundo as suas famílias, essas cidades e suas aldeias. E saiu a quinta sorte, a tribo dos filhos de Asser, segundo as suas famílias, e foi o seu termo Eucate, Ali, Betem, Aksafé, Alameleque, Amade, Milsal, e chegavam ao Carmelo, para o ocidente, e a Sior, Libnate, e voltava do nascente do sol, a Bet-Dagon, e chegava a Zebulon, e ao vale de Iftael, ao norte de Bet-Emek e de Neiel, e vinha sair a Cabu pela esquerda, e Hebron, Reob, Ramon, Caná, até a grande Sidom, e voltava este termo a Ramá, e até a forte cidade de Tiro. Então tornava este termo a roça, e as suas saídas estavam para o mar, desde o quinhão da terra até Axibe, e o mar, Afeca, Reob, e 22 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança do tribo dos filhos de Asser, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. E saiu a sexta sorte dos filhos de Naphtali, para os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, e foi o seu termo desde Elefé e desde Alon em Zananim, e Adamim, Nequebe, Jabnel até Lacom, e estava as suas saídas no Jordão, e voltava este termo pelo ocidente, Asnot Tabor, e dali passava a Ucoque, e chegava a Zebulon para o sul, e chegava a Ser para o ocidente, e a Judá pelo Jordão para o nascente do sol. E eram cidades fortes, Zidim e Zer, Hamat, Rakate, Kinerete e Adamá, e Ramá, e Razor, Quedes, Idrei, e Enrazor, e Irom, Migdal, e Horém, e Beteanate, e Bete-Semes, 19 cidades e as suas aldeias.
Esta era a herança da tribo dos filhos de Naftali, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança: Zorá, Estaol e Ir-Semes, Salabim, Aijalon e Tlá, Elon, e Timá, e Crom, e Elteque, Gibeton, e Baalate, Jeude, e Ben-Beraque, Gat-Rimon, Meiarcon, com o termo defronte de Jafô, saiu porém pequeno o termo dos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lesem, e a tomaram e a feriram a fio de espada, e possuíram e habitaram nela. E a Lesem chamaram Dan conforme o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo suas famílias, essas cidades e suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança segundo os termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles, segundo o dito do Senhor, e lhe deram a cidade que pediu, Timnat-Será, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Estas eram as heranças de Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, os cabeças dos pais das famílias por sorte e herança, repartiram pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Desculpa. Fala aos filhos de Israel, dizendo: Desculpa. Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro, e não com intento, para que vos seja refúgio do vingador do sangue, e fugindo para alguma daquela cidade, por se a porta da cidade, e proporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciões de tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador de sangue os seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu o seu próximo com intento, e não aborrecia dantes. E habitará na mesma cidade até que se ponha o juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então apartaram Quedes na Galileia, na montanha de Naftali, e Siquém na montanha de Efraim. Kiriat Arba, esta é Hebron, na montanha de Judá, da além do Jordão, de Jericó para o oriente. Apartaram Bezer, no deserto, na campina da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gad. Golã, em Bassã, da tribo de Manassés. Essas são cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel, e para o estrangeiro que andasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que ferisse alguma pessoa por erro, para que não morresse às mãos do vingador de sangue, até se pôr diante da congregação. Então os cabeças dos pais dos levitas se chegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar, e os seus arrabaldes para os nossos animais, pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança conforme o dito do Senhor, essas cidades e os seus arrabaldes. E saiu a sorte pelas famílias dos coatitas, e os filhos de Arão, o sacerdote. Dentre os levitas caíram por sorte da tribo de Judá, e da tribo de Simeão, e da tribo de Benjamim, 13 cidades, e aos outros filhos de Coate caíram por sorte das famílias da tribo de Efraim, e da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. E aos filhos de Gerson caíram por sorte das famílias da tribo de Issacar, e da tribo de Asser, e da tribo de Naftali, e da meia tribo de Manassés em Bassã, 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, e da tribo de Gad, e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e aos seus arrabaldes por sorte, como o Senhor ordenara ao ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão essas cidades que por nome foram nomeadas,
para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, filhos dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anak, esta é Hebron, no monte de Judá, e os seus arrabaldes em redor dela. Porém, o campo da cidade e as suas aldeias deram a Caleb, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim, os filhos de Arão, o sacerdote, deram a cidade do refúgio do homicida, Hebron, e os seus arrabaldes, e Libna, e os seus arrabaldes, e Jatir, os seus arrabaldes, e a Estemoa, e os seus arrabaldes, Olom e seus arrabaldes, e Debir, os seus arrabaldes, Aim e os seus arrabaldes, e Jotá e os seus arrabaldes, e Bet-Semes e seus arrabaldes, 9 cidades dessas duas tribos, e da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrabaldes, Geba e os seus arrabaldes, Anatote e os seus arrabaldes, Almon e os seus arrabaldes, 4 cidades, todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Desculpe. As famílias dos filhos de Coate, levitas que ficam dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. Eles eram de Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrabaldes, e no monte de Efraim, e Gesser e os seus arrabaldes, e Kibsaim e os seus arrabaldes, Bet-Horon e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Eutec e os seus arrabaldes, Gibeton e os seus arrabaldes, Aijalon e os seus arrabaldes, Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 4 cidades, da meia tribo de Manassés, Taanak e seus arrabaldes, e Gat-Rimon e seus arrabaldes, 2 cidades, todas as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate, foram 10 os seus arrabaldes. E os filhos de Gerson, das famílias dos levitas, Golã, da meia tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida, em Bassã, e seus arrabaldes, Besterá e os seus arrabaldes, 2 cidades, e da tribo de Isacar, Quisião e seus arrabaldes, Deberate e seus arrabaldes, e Jarmute e seus arrabaldes, Enganim e seus arrabaldes, 4 cidades, e da tribo de Aser, Missal, seus arrabaldes, Abdom, seus arrabaldes, Eucate e seus arrabaldes, Reobe e seus arrabaldes, 4 cidades, e da tribo de Naphtali, Quedes, cidade de refúgio do homicida, na Galileia e seus arrabaldes, e Ramotedor e seus arrabaldes, e Cartã e seus arrabaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e seus arrabaldes. E as famílias dos demais filhos de Merari dos levitas foram dadas da tribo de Zebulon, Jocneam e os seus arrabaldes, Cartá e os seus arrabaldes, e Dimá e os seus arrabaldes, Naalau e seus arrabaldes, 4 cidades da tribo de Ruben, Besser e seus arrabaldes, e Jassá e seus arrabaldes, e Quedemote e seus arrabaldes, e Mefaate e seus arrabaldes, 4 cidades da tribo de Gad, Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade e os seus arrabaldes, Maanaim e seus arrabaldes, em Esbom e os seus arrabaldes, Jasser e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas essas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, e foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades, e os seus arrabaldes. Estavam estas cidades, cada qual com seus arrabaldes em redor delas. Assim estavam todas as cidades. E esta sorte deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu.